Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão? Ó, o Maicon tá fora da temporada. Vou te contar detalhes sobre isso. Será que o time vai atrás de um volante? Tem sondagens por Carlos Miguel. O goleiro pode deixar o clube sim na metade do ano. E os bastidores políticos do clube borbulhando, fervendo. Chega mais aí com as notícias, né? O Maicon teve constatada uma ruptura do ligamento cruzado do seu joelho, o que prevê uma recuperação aí de 9 meses a um ano. É a lesão que o Paulinho sofreu, por exemplo. Jogadores que sofrem esse tipo de lesão perdem o ano, infelizmente. A gente está no mês de abril, o Maicon não joga mais esse ano pelo Corinthians. E ele tem contrato até o final do ano, né, de empréstimo, então isso vai ter que ser rediscutido. Tem a questão da legislação, né, que ele precisa estar recuperado em contrato, então daqui a pouco o Corinthians e o Shakhtar vão entrar num acordo para que ele jogue depois até a metade do ano que vem, depois se decida o que fazer, para que ele consiga se recuperar. Toda sorte e toda a força para o Maicon aí, não é fácil. O cara já estava com uma lesão muscular, né? Voltou e quando voltou ele machucou o joelho. Preocupa, evidentemente, né? Preocupava e agora veio a informação constatada. A grande questão, ele era o titular ali do meio campo. O Breno Bidon entrou bem e o Antônio Oliveira estava usando muito o Fausto Vera. Se falou por, assim, algum tipo de especulação de que o Gabriel, ex-Corinthians, que está no Inter lá encostado, treinando em separado, com contrato até o final do ano, na verdade até a metade do ano que vem, que ele poderia ir para o Corinthians por empréstimo, mas ele está sendo encaminhado aí para o Atlético Paranaense. Então, não sei se o Corinthians vai seguir buscando. Acho que a repercussão com a torcida também não foi muito boa, mas ele está muito próximo de fechar com o Atlético, então muito difícil que ele volte ao Corinthians nesse momento, tá? Só para a gente pontuar aqui, até essa sexta-feira, né, o Corinthians teria dentro da janela brasileira para fechar com algum jogador que disputou estaduais, que está em algum clube aqui dentro do Brasil, senão só na metade do ano. Vamos falar de uma informação exclusiva do meu amigo João Paulo Capelanes, que está em férias até e publicou um vídeo no canal dele, só você seguir aqui no YouTube, canal do Capela, sobre o Carlos Miguel. É uma informação que vem depois do Cássio ter falhado nos 2 gols sofridos do Corinthians para o Juventude e, obviamente, já de um tempo em que parte da torcida, em que algumas pessoas ligadas ao presidente querem ver mais de Carlos Miguel no gol do Corinthians. A gente sabe que o Carlos Miguel sempre deu conta do recado, é um goleiro jovem e está sendo preparado para suceder Cássio quando ele se aposentar. A questão é que isso não parece acontecer de uma hora para outra. O Cássio deu entrevista no Donos da Bola dizendo que pretende renovar. O Augusto Melo deu entrevista no Donos da Bola dizendo que pretende renovar com o Cássio. Até quando o Carlos Miguel vai continuar na reserva? A informação do Capelanes 2 clubes brasileiros sondaram a situação do Carlos Miguel. Situação que foi imediatamente vetada pelo Corinthians. O Santos e o Cruzeiro. O Cruzeiro tanto é verdade que está fazendo uma troca do Rafael Cabral com o Gabriel Grando com o Grêmio. O Rafael Cabral está indo para o Grêmio e o Grêmio está mandando o Gabriel Grando por empréstimo. Porque o Rafael estava inviabilizado por lá e o Cruzeiro queria um goleiro. E aí deu aquela tenteada, né? Mas o Corinthians não libera o Carlos Miguel ainda mais para o mercado interno. Só que, no mercado externo, a gente sabe como isso pode influenciar. Ele já jogou em Portugal, inclusive. O staff do Carlos Miguel confirmou sondagens de 2 clubes da Europa, que podem chegar com mais força e com propostas na metade do ano. O Carlos Miguel tem mercado, mesmo sendo reserva do Corinthians. Pela sua envergadura, pela sua idade, pelo seu desempenho, por já ter ido à Europa e voltado, todo mundo entende o Carlos Miguel como um goleiro pronto. E o Carlos Miguel se vê assim, pela informação do Capelanes, o Carlos Miguel está tranquilo, ele não está desesperado para sair, mas ele entende, quando falo ele, é ele, o seu staff, né, as pessoas próximas a ele, que ele pode ter uma sequência, que ele pode, enfim, meio que disputar a titularidade. Não dá para você definir que o Cássio é o goleiro titular e pronto, e que ele vai ficar amargando na reserva como o Walter ficou durante quase uma década. Então, esse é o entendimento do staff do Carlos Miguel. Muitas vezes, tá? Não vou aqui questionar a informação do Capelanes, porque essa informação chega mesmo e se chegasse até a mim eu teria divulgado. Mas muitas vezes trata-se de uma pressão também do staff do atleta, vazando informação para a imprensa para poder, digamos, agitar o mercado.
Para fechar, falando sobre os bastidores políticos do clube. Pelo amor de Deus, gente, estamos no 4º mês da gestão Augusto Melo e já tem, assim, um racha político, uma disputa interna que pode se refletir no campo, né? A gente já viu isso acontecer muitas vezes. O momento não é de tranquilidade. E a gente sabia que ao assumir como oposição de um grupo que comandou o Corinthians durante 15, 16 anos, o Augusto teria dificuldades, mas ele teria que ser muito hábil nas suas relações, e não está conseguindo, pelo menos por enquanto. O diretor de futebol escolhido por ele, o Rubão, ele tem dificuldades porque no seu histórico tem lá o ano do rebaixamento do Corinthians em 2007. A relação Augusto e Rubão, que foi o principal cabo eleitoral da campanha do Augusto, já não é das melhores. E o Rubão confirmou isso numa entrevista ao GE nessa quinta-feira. Ele falou que houve um afastamento físico, não emocional, que as pessoas viam eles sempre juntos, que agora eles não estão tanto assim, que isso não existe um racha, mas ao mesmo tempo eles divergem em algumas situações. Ele confirmou que há divergências. E o Augusto, por outro lado, tem se afastado bastante. Desde que ele definiu o Fabinho Soldado como o diretor executivo, é com o Fabinho que o Augusto divide as coisas, não mais com o Rubão. No começo do ano, o Rubão cometeu algumas barberagens, né, com o Mateuzinho, que treinou uma semana no Corinthians e teve que voltar, com o Matias Rojas, que acabou acionando o Corinthians, inclusive, por justa causa, né, e pediu a rescisão imediata. Outras questões, assim, né, que o Rubão acabou descontentando o Augusto, e com a famosa frase, né, do acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Inclusive o Augusto foi questionado sobre isso, não sobre o Rubão, tá? Sobre a frase, recentemente, acho que no Donos da Bola, inclusive, do Neto, pelo Pedro Ramiro, e ele disse assim, bom, quem falou isso que arque com a responsabilidade. Ou seja, o Augusto ainda se incomoda dele ser questionado sobre isso, de algo que o Rubão falou. Então o Rubão cometeu muitos equívocos no início da gestão e o Augusto ficou descontente com isso, além da gestão incompetente que ele teve em alguns aspectos e depois do afastamento natural. Só que o Augusto sabe que trocar o comando do futebol agora eclode uma crise desnecessária ou talvez até inesperada, que pode se refletir no grupo de jogadores, né? Você tem que buscar proteger, blindar o teu grupo disso, né? Daqui a pouco você muda o teu diretor de futebol, isso tem impacto, isso acaba tendo reflexos e o Augusto quer evitar isso, não sei até quando ele vai conseguir. Só que aí, nessa entrevista, o Rubão disparou contra o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, que foi eleito com apoio do Augusto, vejam só, e disse, com todas as letras, o Rubão, que foi montado um governo paralelo à gestão Augusto Melo e do Rubão, né? Que a gente não vai admitir, palavras do Rubão. Não vamos admitir de forma alguma, não chegamos lá por imposição, chegamos lá pelo voto do associado, não só voto de conselheiro, é bem diferente. E mais do que dar indiretas e tudo mais, ele atacou o presidente Romeu Tuma dizendo que foi montado, o Conselho Deliberativo montou algumas comissões temáticas para debater, para, enfim, questionar algumas situações da gestão. E essas comissões são de finanças, jurídica, futebol, várias comissões foram montadas para que os conselheiros definam, entendam e debatam como estão todas essas situações no clube. Pergunto a vocês, como é que está o bastidor político do clube com tudo isso? É isso aí, rapaziada. Mais uma notícia fresquinha para vocês aí, tá? Um canal 100% atualizado. Então, se você quer notícias 100% atualizadas do Corinthians, só se inscrever no canal aí, Alerta Timão, que vocês não vão ficar desinformados do Coringão, beleza? Crédito total aí pro canal do Nicola, canal do Setorista, 14º com Cross, canal Energia aí com o Mano, beleza? Canal da Jovem Pan, Debate Bola, canal dos Donos da Bola. Então, crédito total para vocês aí, belezinha? Então, lembrando, rapaziada, se quiser notícias 100% atualizada, canal Alerta Timão, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho, que vocês não vão perder nada. Beleza? Falou, até o próximo vídeo.